Bem, a gente vai conversar um pouquinho sobre biodiversidade e classificação biológica. Então, para começar, eu quero que vocês entendam que a diversidade é a quantidade de espécies diferentes que existem. Se eu falo que em um lugar existe uma baixa biodiversidade, quer dizer que eu posso ter muitos indivíduos, mas todos esses indivíduos pertencem à mesma espécie, ou a uma ou duas espécies. Se eu falo para vocês que eu tenho uma biodiversidade muito alta em algum lugar, tá? Vocês podem ouvir a palavra hotspot, um ponto quente. Significa que naquela região eu tenho uma quantidade de indivíduos que pertencem a espécies distintas muito grande. Então eu tenho uma diversidade de seres vivos maior, tá bom? Aqui nessa imagem vocês podem ver uma diversidade grande, uma grande biodiversidade. Então eu tenho mamíferos, eu tenho aves, outro mamífero aqui segurando a ave, né? Eu tenho outra ave aqui, eu tenho insetos, tenho vegetais terrestres, vegetais aquáticos e fungos. Lembrando que os fungos são seres decompositores, que auxiliam os processos do meio ambiente. Apesar que esses animais, essas plantas que estão aqui, nós conseguimos ver a olho nu. Mas existem seres também que nós não vemos a olho nu. Por exemplo, bactérias. Por exemplo, vírus. Por exemplo, protozoários, uma ameba. Se eu tomar uma água suja, eu posso ter uma diarreia por causa de um micro-organismo que eu engoli e não estava vendo. Tá bom? Então, eu tenho uma grande biodiversidade. E aí, só repassando um pouquinho sobre vírus, nós já conversamos sobre isso. Ah, professora, mais uma vez você disse que o vírus não era ser vivo. E também você disse que o vírus era ser vivo. E pediu para a gente prestar atenção na questão para saber o que a gente ia responder. Vamos lá. O vírus, ele é um ser sem célula, acelular. Ele é constituído por uma cápsula proteica, então uma cápsula de proteína que vai proteger o material genético, que pode ser DNA ou RNA. Ele é um parasita intracelular obrigatório. O que significa isso? Ele só vai conseguir se reproduzir se ele estiver dentro de uma célula. E ele é um grupo à parte. Ele não tem reino. Ele não faz parte do grupo dos animais, não faz parte do grupo das plantas, não faz parte do grupo dos fungos, não faz parte de grupo nenhum. Tá? É vírus e ponto. Pelo menos por enquanto, até não mudarem isso. Tá, mas se vocês estiverem fazendo alguma prova e na prova perguntar por que o vírus não pode ser considerado um ser vivo? Ah, tá. Vírus não pode ser considerado um ser vivo porque ele não tem célula. Ele é um ser acelular. Ele depende de outra célula para se reproduzir. Tá. Mas e se na pergunta eu estiver dizendo o seguinte: por que o vírus é sim considerado um ser vivo? Opa, ele pode ser considerado um ser vivo porque ele tem DNA e RNA, ele tem material genético, logo ele tem informações que podem ser passadas para os seus descendentes, apesar de ter que usar uma célula para fazer isso, uma célula hospedeira. Então, vocês sempre precisam observar o que está sendo pedido na questão para poder verificar o que vocês vão responder. Tudo bem? Aqui falando um pouquinho do ciclo de vida. Então, esse daqui nós temos um bacteriófago. Por que bacteriófago? Porque ele é um vírus específico para bactéria, aqui em verdinho. Esse bacteriófago ele tem uma cápsula proteica com material genético dentro e uma estrutura acopladora, que vai se conectar à membrana da célula e injetar o seu material genético no interior dessa bactéria. Essa bactéria, essa célula, ela é escravizada, para de trabalhar por ela mesma e começa a trabalhar somente para o vírus. O vírus, então, ele é replicado, replica material genético, replica partículas de capsídeo e com o vírus pronto, a célula sofre uma lise. O que é isso? É o rompimento da célula. A célula morre, os vírus caem novamente no meio ambiente
e vão tentar encontrar uma outra célula para infectar e se reproduzir novamente. Tudo bem? Então é só um resuminho rápido, porque nós já tínhamos visto isso. Agora falando de classificação biológica em si. Classificar nada mais é do que organizar os seres vivos em grupos, só que esses grupos são baseados em alguns padrões, tá? Esses padrões são características. Essa característica pode ser morfológica, ou seja, forma. Pode ser forma externa ou forma interna. Quantas cavidades tem o coração daqueles seres vivos? Qual é o formato dos membros superiores daquele organismo? Isso é morfologia, forma. Ou semelhanças fisiológicas. Quando eu falo em fisiologia, eu estou falando em funcionamento. Então, se eu estou falando em semelhanças fisiológicas, eu estou falando em funcionamento do organismo. Características genéticas. Então, eu estou analisando se o DNA daqueles seres vivos são semelhantes ou não. Características moleculares. As moléculas, a organização dessas moléculas, elas são semelhantes ou não? Posso colocar aqueles seres vivos dentro do mesmo pacote? Ou não posso, porque elas são muito diferentes? E evolutivas? Os ancestrais, as relações evolutivas, possuem o mesmo padrão? São semelhantes? Um ancestral lá atrás tinha membros inferiores e superiores parecidos com os seres vivos que vivem atualmente? E aí a gente coloca dentro do mesmo grupo ou não, avaliando essas situações. E por que a gente precisa classificar? Para que todo esse trabalho? Bem, quem classifica são os taxonomistas, tá? Que é aquela galera que faz o estudo das espécies novas e definem os nomes e identificam padrões. Eu preciso classificar para conhecer o número de espécies, tá? Que existe aqui na Terra. Mas por que eu preciso conhecer? Eu preciso conhecer para proteger e para preservar as espécies. Se eu não conheço, eu não sei que existe e muito menos preservo o meio ambiente para ela continuar viva. Todo mundo tem o direito de sobreviver nesse planeta, tá? Não somos só nós que temos esse direito, todas as espécies têm. Além disso, se eu conheço essas espécies, se eu conheço os padrões dessas espécies, eu consigo construir uma relação evolutiva entre esses grupos de seres vivos. E assim, eu vou montando um grande quebra-cabeça que vai contando a história evolutiva de todos os seres vivos que existem na Terra. E com relação às espécies existentes, ora, nós conhecemos apenas uma parte, tá? De insetos é o que nós conhecemos mais, quase 1 milhão de insetos aqui em amarelinho. Animais, cerca de quase 300 mil animais. Vírus, apenas 1.000. Bactéria, só 5 mil. Fungo, 70 mil. Algas, 27 mil. Planta, quase 300 mil. Protozoário, 40 mil. Mas por que eu conheço tão pouco dentro de um planeta tão imenso? Porque nem todas as regiões foram exploradas ainda. Eu não conheço o oceano completamente, eu não explorei todas as florestas. Então, para quem quiser ser taxonomista, tem um grande campo de atuação. Agora vamos ver um pouquinho sobre as perspectivas do que existe além dessas espécies conhecidas. Pensando que essas espécies que nós conhecemos hoje é só uma parcela do que existe, nós podemos verificar que os insetos nós conhecemos quase 1 milhão, mas a expectativa é que existam mais de 8 milhões de espécies de insetos. E por que é tão difícil conhecer todas essas espécies? É difícil conhecer todas essas espécies porque tem muitos lugares no planeta que é remoto. A gente não consegue chegar. Não conhecemos, não exploramos todo o oceano, não exploramos todas as florestas. Então, muita coisa ainda passa desapercebido. Então, se vocês observarem aqui, em laranja escuro, tal que nós conhecemos, e aqui em rosinha claro, ou laranja claro, é o que a gente espera
conhecer, ou seja, a expectativa do que existe, a prospecção do que existe, tá bom? Agora, pensando um pouquinho sobre a história desse processo de classificação, a classificação biológica é feita desde muito tempo atrás. Lá no século IV a.C., Platão e Aristóteles, eles eram criacionistas e fixistas. O que isso significa? Quando eu falo que ele era criacionista, significa que ele acreditava em um ser poderoso que criou todos os animais, todas as plantas, criou todas as coisas do universo, todas as coisas da Terra. E eles eram fixistas. O que isso significa? Que além desse ser ter criado todas essas coisas ficavam do jeito que elas foram criadas. Então, se elas foram criadas da forma X, elas vão acabar da forma X. Elas não evoluem, elas não se transformam, bem? E eles acreditavam numa hierarquia baseada em essências. O que é isso? As essências são aquelas características bem geralzonas, bem generalistas, tá? Então, por exemplo, aqui, característica voar, característica nadar. Todo mundo que voa está dentro do pacote voar. Tudo bem? Então, eu tenho morcego, tenho aves e tenho inseto. Todos eles voam. Só que eu tenho inseto, ave e mamífero. Hoje, jamais eles seriam colocados no grupo de animais que voam. Por quê? Nós sabemos que a estrutura das asas de uma borboleta é totalmente diferente da estrutura das asas de um morcego. Tudo bem? Mas lá atrás, eles classificavam dessa forma. A mesma coisa aqui nadar. Esse peixe palhaço nada, esse tubarão martelo nada, esse golfinho nada. Porém, eu tenho um peixe ósseo, eu tenho um peixe cartilaginoso. Então, estruturas diferentes e eu tenho um mamífero. Tudo bem? São seres distintos, com características distintas, mas para eles, como a essência que eles usavam era super generalista, então eles colocavam todo mundo dentro do mesmo pacote. Um exemplo aqui. Se ele pegasse os animais, tudo bem? Um grande grupo de animais, aí ele ia definir padrões. O padrão que ele definiu aqui nesse exemplo é animais com sangue e animais sem sangue. Se o bicho tem sangue, tá dentro do pacote com sangue, tá? Baleia, lagarto, pardal, lambari, que é um peixe. Todo mundo tem sangue, todo mundo tá no pacote de sangue, tá? Que tem sangue no organismo. E o grupo sem sangue? Aí eles perceberam que o grupo sem sangue tinha alguns que tinham o corpo duro e tinha alguns que tinham o corpo maleável. Então, eles subcategorizaram o grupo sem sangue em 2 subgrupos, corpo duro ou corpo maleável. Assim, com o corpo duro, que tinha aquele exoesqueleto, ou seja, aquela carapaça que permite a proteção daquele inseto, por exemplo, da abelha. Sabe quando você pisa na abelha e faz crack? Então, é o exoesqueleto, aquela estrutura de fora que protege o corpo da abelha que está se rompendo. Tudo bem? E corpo maleável? Aí ele percebeu que o corpo maleável também tinha 2 coisas diferentes. E aí subdividiu novamente. Então, ele tem corpo maleável com carapaça, corpo maleável sem carapaça. Com carapaça, então tinha uma casquinha protetora, um marisco. Tudo bem? Um marisco, corpo mole, com uma concha protegendo. E sem carapaça, uma água-viva. Então, eu tenho um ser vivo com todas as suas estruturas sem nenhuma proteção endurecida em volta. Tudo bem? Então, era assim que eles faziam. Eles separavam em grandes grupos e ia subdividindo. É mais ou menos o que é feito hoje, mas hoje nós usamos mais critérios para isso. Mais um pouquinho sobre a história. Lá no século XVIII, surgiu esse carinha aqui, o Linneu,
Ele também era fixista e criacionista. Ele acreditava que um ser divino criou e daquela forma ficou até o fim. Ele criou uma tal de nomenclatura lineana. Nomenclatura lineana porque ele começou a dar nome para os grupos e como foi ele que começou a criar esse sistema, então o sistema ganhou o nome dele, tá? Lineana. E essa nomenclatura, esse sistema que ele criou, é um sistema hierárquico e inclusivo. Na próxima imagem vai ficar mais claro o que é isso. As categorias criadas pelo Linneu são reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essas são as categorias básicas. Existem outras, mas essas são as mais básicas. Vamos lá. Eu tenho categorias taxonômicas. Tudo bem? Categorias e taxon são os nomes. Então, é como se fosse assim. Categoria escola. Categoria escola. Eu tenho várias escolas em Mogi das Cruzes. Qual é o taxon? Qual é o nome da nossa escola? Historiador Isaac Grinberg. Então, categoria escola, taxon, Isaac Grinberg. Agora, se eu pensar em categoria, eu já estou dentro de escola. Ótimo. Qual seria a categoria da sala de vocês? Qual seria o taxon de vocês? Se eu estou na categoria escola, dentro do grupo Isaac Grinberg, vocês são o taxon terceiro A, terceiro B, terceiro D, terceiro F, terceiro G. Tudo bem? Então, eu tenho a categoria geral e o nome do grupo que está dentro dessa categoria, tá? Vamos lá. Olhando aqui, então, em cima, nós temos o reino dos animais, tá? Reino dos animais. E aí eu tenho cão, lobo, raposa, urso, homem, sapo, assídia. Parece um coração, mas é um organismo marinho, e a barata. Todos eles pertencem à categoria reino. O grupo desses seres vivos se chama animal, porque todos eles são animais. Tudo bem? Agora, vamos passar todo esse grupo de seres vivos aqui dentro de uma peneira, tá? Então, a peneira ela vai ficando cada vez com a malha mais pequenininha, com o buraquinho mais pequenininho e as coisas vão se perdendo ao longo do caminho. Tô no reino. Vou aqui para o filo. Opa, essa é uma categoria diferente. Quem saiu daqui? Nossa, professora, a barata não está mais aqui. Por que será? Porque esse grupo nós chamamos de cordata. Cordata, por que cordata? No desenvolvimento embrionário lá, quando ainda nem nasceu, está desenvolvendo ainda, nem veio ao mundo, começa a desenvolver uma estrutura chamada notocorda, que vai dar origem à medula espinhal, tá? Então, todo mundo que tem notocorda está no grupo dos cordatas. A barata não tem notocorda, logo, ela está fora do grupo. Vamos lá para o subfilo. Passamos na peneira de novo. Opa, esse grupo, para esses seres estarem nesse grupo, eles precisam ser vertebratas. Isso significa que eles têm vértebras. Se a assídia não tem vértebra, ela está fora. Passando na peneira de novo, vamos para a categoria classe. Classe mamália. Isso significa que todos eles têm mamas, alimentam seus filhotes, produzem leite. Quem está fora? O sapo. O sapo não tem mama. Ele é um anfíbio, então ele não está mais nesse grupo. Vamos passar na peneira novamente. Ordem. Ordem carnívora significa que esses animais se alimentam estritamente de carne, tá? Se ele se alimenta estritamente de carne, claro que vocês vão ver, mas professora, tem um cachorro aqui, meu cachorro come banana, meu cachorro come até chinelo. Ótimo, mas na natureza
A dentição desse animal foi feita para se alimentar de carne, tudo bem? Assim como esses outros, o lobo, a raposa e o urso. O homem está fora porque ele é um onívoro, ele come de tudo, vegetais e carne. Vamos lá, passando na peneira de novo, vou fechar aqui. Vamos para a família. Bem, percebam que o urso saiu desse grupo família. Nós temos aí apenas o táxon Canidae, tá? Esse táxon corresponde somente à raposa, ao lobo e ao cão. O urso, ele faz parte de uma outra família chamada Ursidae. Reparem que a terminação idae, característica da família. Sempre que eu tenho a categoria família, sempre que eu estou dentro da categoria família, então apareceu uma pergunta: qual desses táxons representa a família? Vai direto na terminação. Termina em idae, opa, eu sei que essa palavra aqui, nem sei o que isso significa, mas termina em idae, quer dizer que eu estou falando da categoria família, tudo bem? Então, o urso saiu. Gênero, vamos passar por mais uma peneira. Gênero Canis, tá? Então, o nome genérico de um grupo. Eu tenho aqui só o cão e o lobo. A raposa saiu. E a espécie, que é o único grupo natural criado por Linneu. Qual é a espécie? Canis familiares. Canis familiares, eu tenho o cão, que é o cão doméstico, tá? Por que o lobo não entra aqui? Então, o lobo saiu. Ele não entra aqui porque ele é um animal selvagem. Ele é do gênero Canis, mas ele não é Canis familiares. Ele é Canis lupus. Eita, ficou estranho. Depois eu escrevo para vocês, tá bom? Canis lupus, porque ele é selvagem, tá? Então, ele pertence a uma outra espécie. Vamos ver aqui, comparar duas espécies distintas. Nós vamos comparar um bebê, Homo sapiens, com um lobo-guará, o Chrysocium brachyurus. Nome estranho, né? Então, categoria reino. Lobo e bebê pertencem à mesma categoria. Categoria filo. Lobo e bebê pertencem à mesma categoria. Categoria classe. Lobo e bebê pertencem à mesma classe. Então, eles são do reino animal. Pertencem ao filo Chordata, lembra da notocorda, que dá origem à medula espinhal. Todos eles têm. São da classe mamália, ou seja, eles têm mamas. Eles alimentam seus filhotes. E aí nós temos, então, até a classe mamália, as duas espécies pertencem à mesma categoria, ok? De mamália para baixo, eles se dividem. Então, a partir de ordem, lobo-guará pertencem à ordem carnívora e os humanos pertencem à ordem dos primatas, que são onívoros. Tudo bem? Família, Canidae. Gênero, Chrysocium. Nome da espécie, Chrysocium brachyurus. Aqui no nosso, família, Hominidae. Lembrar da terminação? Tem. Professora, mas está escrito Hominidae. É Hominidae, mas a leitura a gente fala como se fosse um i no final, tá bom? Gênero Homo, espécie Homo sapiens. Tudo bem? Então, até classe, pertencemos ao mesmo grupo, que é o taxon mamália.
grupo dos mamíferos, a partir de ordem, nós mudamos de grupo. Tudo bem? Vamos lá. Uma ferramenta usada na classificação é a tal da chave dicotômica. Ela é dicotômica por quê? Ela é composta sempre por duas questões que levam ou a resposta ou a uma segunda questão, tá bom? Então vamos supor que vocês encontraram esse ser vivo aqui e vocês não sabem o que é. Vou lá para a primeira questão. Vou ler o que está escrito. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, com 3 pares de patas. Ele tem cabeça, tórax e abdômen e 3 pares de patas? Não. Esse ser vivo aqui, eu não consigo identificar cabeça, tórax e abdômen. Ele só tem uma bolinha, tá? Ele só tem uma bolinha aqui. E pares de patas? Ele tem 1, 2, 3, 4 e 5. Então aqui, deixa eu apagar aqui. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 pezinhos de um lado, 5 pezinhos do outro. Então quer dizer que ele não é um inseto, porque ele não tem essas estruturas definidas, como mostrado na primeira questão. Então aqui eu vou para a segunda, com 4 ou mais pares de patas. Opa, ele tem mais de 4 pares de patas, então eu vou para a questão 2. Vou para a questão 2, vamos lá. Corpo dividido em céfalo-tórax e abdômen. O que significa céfalo-tórax, professora? É a cabeça junto com o tórax e o abdômen separadinho, no caso das aranhas, com 4 pares de patas. 1, 2, 3, 4. Tá? Esse é um aracnídeo. Mas ele tem mais de 4 pares de patas. Se ele tem mais de 4 pares de patas, então eu vou para a questão 3, porque ele não é uma aranha. Corpo protegido por uma carapaça calcária e é aquático. Opa! Ele tem uma carapaça durinha e é aquático. Então eu encontrei o que é meu bicho. Eu estou falando de um crustáceo. Tudo bem? Achei que bicho é esse. Então a chave dicotômica ela é uma ferramenta para classificação biológica. Eu sei quais são os padrões, eu defini quais são os padrões e a partir daí eu vou criar essas perguntas para tentar identificar esses seres vivos. Tem muitas chaves dicotômicas já feitas, nem sempre a gente precisa produzir novas chaves, tá bom? E aí nós entramos na nomenclatura biológica. A nomenclatura biológica, ela vem para universalizar os nomes. Então, eu preciso atribuir um nome, mas que esse nome seja válido em qualquer parte do planeta. Vamos supor, mandioca. Aqui a gente conhece a planta como mandioca. Em outros estados, a gente conhece como aipim e macaxeira, entre outros nomes que eu desconheço. Bem, são 3 nomes para o mesmo vegetal. Se eu falar mandioca em outro estado, talvez eles não saibam do que eu estou falando. Se eu falar aipim para algumas pessoas, elas não vão saber do que eu estou falando, porque eu estou falando de uma simples mandioca. Agora, se esse vegetal tiver um nome único, onde esse nome é expresso em todos os lugares da mesma forma, todo mundo vai saber que eu estou falando da mesma coisa. No caso da mandioca, o nome científico dela é manihot. Manihot, aqui no Brasil é mandioca, lá no Japão é mandioca, na Rússia é mandioca. Então, manihot é um nome científico que ele se torna universal. Então, em todo lugar que eu ouvir a palavra manihot, nossa, mas eu não sei o que é manihot, nunca ouvi falar isso na minha vida. Mas eu vou lá e digito manihot, vai puxar, é mandioca, aipim, macaxeira, tá bom? Então é um nome que serve para se universalizar, para todo mundo falar a mesma língua. Por quê? Aí eu não tenho riscos de um lugar estar estudando alguma coisa com um certo nome, outro lugar está estudando a mesma coisa com um nome diferente, quando eles vão ver o mesmo estudo, tá? Então é para facilitar e evitar a regionalidade e os idiomas também, tudo bem?
Para a gente pensar na nomenclatura biológica, a gente tem algumas regrinhas de nomeação. As regras de nomeação são as seguintes. Sempre para dar um nome para uma espécie, eu preciso que esse nome seja um nome composto. Então, eu preciso ter 2 nomes. Tudo bem? 2 nomes. O primeiro nome. Então, 2 nomes. Cães familiares. Ok? Esse é meu exemplo. É o cão doméstico. O primeiro nome é genérico. Canis. E o outro é um nome mais específico. Nós chamamos isso de epíteto específico. Nossa, mas que palavrão! Não é um palavrão, é um adjetivo. É o segundo nome que vai dar para aquele ser a sua exclusividade. Então, ele é familiares por quê? Porque ele é o cão doméstico. Tudo bem? Então, vai dar ali, aquele nome vai ficar como único para aquele ser, para aquela espécie, para aquele grupo de seres vivos, tá? E aí, o que nós temos? Então, nós temos um nome genérico e um nome específico. O nome ele deve ser escrito em latim. Ai, professora, que saco! Eu não sei escrever latim. Mas por que tem que ser em latim? Porque latim é considerado uma língua morta. O que é isso? É uma língua que não sofre alteração ao longo do tempo. Não é igual ao português, que vira e mexe, tem algumas reestruturações e a estrutura gramatical ela é modificada. No latim não tem isso, tá bom? Ou é escrita em latim ou latinizada. Quando eu latinizo uma palavra, eu uso algumas terminações específicas. Por exemplo, ium, ius e ius. Tá bom? Então, eu uso latim, porque é uma língua que não sofre alteração. Um exemplo. É um exemplo bobo, mas vamos lá. Bem, é verídica a história, tá? Eu tinha uma cachorra e o nome dela era Canis Bella. Tá? Mas aí, eu queria dar um nome científico pro meu bicho. Tá. Bem, o nome científico tem que seguir algumas regras. Então, vamos lá. Nome composto. Nome duplo. Eu dei o nome para ela Canis Beisolium. Vou explicar o porquê. Então, eu tenho o primeiro nome genérico e o segundo nome específico. Por que eu dei esse nome para ela? Porque quando ela era pequena, ela sofreu um acidente, caiu um móvel pesado em cima dela e a mandíbula dela ficou torta. E aí ela tinha um beicinho. Então, como eu não sabia uma palavra em latim que fosse referente aos lábios tortos e ao beicinho que ela tinha, eu latinizei o nome, usando o quê? A terminação ium. Lembra dela aqui? E aí minha cachorra ficou chamada de Canis Beisolium. Tudo bem? Então eu latinizei o nome. Geralmente, muitos cientistas identificam uma espécie nova e aí eles se homenageiam. Então eu podia muito bem dar o nome científico para minha cachorra, sei lá, Canis Carolius. Eu podia me homenagear no nome da minha cachorra, entendeu? Estou escrevendo com as regras de nomeação? Sim. Nome duplo, nome latinizado, usando aquelas terminações, e escrita em itálico. Tá vendo aqui que a letrinha, ela tá meio tombadinha? Tá? Então, as letrinhas estão meio tombadinhas aqui, porque se eu for digitar, eu escrevo em itálico. Se eu for simplesmente escrever à mão, eu preciso sublinhar. E é um sublinhado único? Não, não é um sublinhado único. Eu preciso fazer um sublinhado duplo, um sublinhado para cada palavra. Tudo bem? Se eu for escrever à mão. Se eu for digitar, eu coloco em itálico e aí já finalizo. Outro exemplo aqui. Vamos lá. Então, eu tenho categorias e os táxons. Lembra que os táxons são os nomes das categorias. Então, categoria reino, animalia, para todo mundo.
Categoria filo, reino. Filo, cordata, todo mundo cordata. Classe, todo mundo mamália. Ordem, opa! Tem um primata aqui e um primata aqui. O outro já é carnívoro. Então, significa que eu já estou falando de outro ser vivo, bem diferente. Grupo da família. Por que eu sei que é família? Por causa da terminação, lembra? Idae. Ótimo. Nossa, aqui eu já tenho um canídeo. Aqui eu tenho hominídeo, hominídeo. Então, até família, esses dois carinhas aqui ainda estão juntos. Até classe, todo mundo está junto. Todo mundo pertence ao grupo dos mamíferos, ok? Vamos ver o gênero. Eu tenho aqui o gênero Homo, e o gênero Pan, e o gênero Canis. Espécie, eu tenho Homo sapiens, que somos nós. Pan troglótides, que são os chimpanzés. E Canis lupus, que são os lobos. Tá? Estão vendo aqui? Todo mundo escrito com as regras de nomeação. Homo sapiens. Ah, outra coisa da regra de nomeação. A primeira palavra sempre precisa ser em letra maiúscula. A segunda palavra sempre em letra minúscula. Olha lá. Pan maiúsculo. Opa, deixa eu riscar aqui bonitinho, peraí. Então, eu tenho Homo sapiens, primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. Pan troglótides, primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. Canis lupus, que é o nosso lobo, primeira letra maiúscula do nome, segunda letra minúscula. Se eu fosse escrever à mão, eu sublinharia. Bom? Ok, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre espécies. Então, nós temos que, para um grupo de seres vivos pertencer à mesma espécie, eles devem ser semelhantes entre si e ter um ancestral comum. Tudo bem? Semelhantes em que sentido? Morfologicamente, fisiologicamente, geneticamente, morfologicamente, molecularmente, ancestralmente, tá? Então, elas precisam intercruzar e gerar descendentes férteis. O que significa isso? Os filhotes precisam gerar outros filhotes, ok? Ah, mas professora, mas no nosso grupo familiar, ou na nossa espécie, Homo sapiens, tem gente que não pode ter filho. Sim, quando eu falo em espécie, eu estou falando em uma população, é no grupo em geral. Então, a maioria dos integrantes daquele grupo são férteis. Podem ter exceções? Podem, mas a maioria é fértil, senão a espécie seria extinta. E essa espécie, ela precisa estar reprodutivamente isolada de outro grupo. Ou seja, eu não posso cruzar com uma planta. Eu não posso cruzar com o cachorro, porque não vai nascer nada. E outra que é zoofilia, e isso é crime. Bem, mais um exemplo aqui. Nós temos a espécie. Ok, espécie. Como eu sei que é espécie? Porque tem dois nomes. Panthera pardus, Mephitis mephitis, Lutra lutra, Canis familiaris, Canis lupus. Aqui, antes da espécie, eu tenho gênero. Tudo bem? Ó, Pantera, primeiro nome aqui. Mephitis, primeiro nome aqui. Lutra, primeiro nome aqui. Canis, primeiro nome aqui. Tudo bem? Olha que interessante. Esse Canis existia um ancestral comum que deu origem a dois grupos diferentes. Professora, mas cão com lobo cruza. A gente vai conversar isso um pouquinho mais para frente, tá bom? Agora, opa, isso aqui é família. Como eu sei que é família? Ah, por causa da terminação. Felide, mustelide, canide. E aqui a gente chega até ordem nesse exemplo, tá bom? Nossa, que esquisito.
ordem nesse exemplo. Vamos lá. Chegamos no porquê cães e lobos cruzam. São os famosos híbridos. O que são híbridos? São organismos que surgem a partir do cruzamento de espécies diferentes. Então, nós temos aqui um cavalo e um asno, tá? O jumento. Ecos cavalos, ecos assinos. Tá vendo aqui, ó? É o mesmo gênero, só que espécies diferentes. Tá vendo aqui o último nomezinho da espécie? Cábalos e assinos. Que é aquela palavrinha que deixa aquela espécie única. Elas são diferentes, porque ela tem características diferentes. Tanto que, geneticamente, a quantidade de cromossomos do cavalo é diferente da quantidade de cromossomos do jumento. Os dois cruzam? Sim, eles têm estruturas semelhantes. Tanto que a estrutura de cópula, a estrutura reprodutora, é tão semelhante que eles conseguem cruzar. Mas o indivíduo gerado, se for um macho a gente chama de burro, se for fêmea a gente chama de mula, ele é um ser que não é fértil. Ele vai sobreviver, claro. Ele vai viver como os outros? Vai. Só que os testículos e os ovários, eles são atrofiados. Ou o óvulo e o espermatozoide não são funcionais, porque a quantidade de cromossomos não bate, não é a mesma, tá? Então, se eu falo em híbridos, na verdade eu estou falando em um ponto final da espécie, tá? Por quê? Chegou no descendente, acabou. Não vai mais para frente, acabou aqui, tá? Outro exemplo é o libre, que é gerado pelo leão e pelo tigre, tá? Os dois pertencem ao mesmo gênero Panthera, só que um é Panthera leo, o outro Panthera tigris. Isso daqui na natureza nem existiria, porque o leão é da savana africana e o tigre, ele é asiático. Eles não conseguiriam se encontrar na natureza. Isso acontece onde? Em cativeiro, tá? E o libre, ele vai sobreviver? Vai, só que ele não vai deixar descendentes férteis. Mas existem exceções, são raras, mas existem híbridos que têm as estruturas reprodutoras funcionais e conseguem deixar descendentes, tá? Só que isso é raríssimo. O que não acontece com as plantas, porque tem muitas plantas híbridas que conseguem deixar descendentes, tá? É só a raridade, acontece mais entre os animais. E por último, vamos falar um pouquinho de especiação. A especiação nada mais é do que a formação de novas espécies. E aí eu tenho 3 processos básicos na especiação. Então vamos supor que a gente tem um grupo de caramujos vivendo todos numa mesma região, tá bom? Esse grupo de caramujos está vivendo lá numa boa, eles cruzam, são semelhantes entre si, geram descendentes férteis e por algum acaso acontece uma barreira geográfica. No caso aqui aparece uma montanha, tá? Uma cadeia de montanhas pode ter movimentado as placas tectônicas e essa cadeia de montanha apareceu. Esse grupo de caramujos, então, ele é separado. Uma parte fica desse lado e outra parte fica desse. Isso leva muitos anos. Eles ficam separados por centenas de anos. O que acontece? Esse grupo e esse daqui, que pertenciam à mesma população, eles começam a acumular tantas diferenças, primeiro morfológicas, ou genéticas. Por exemplo, vamos supor que um lado é muito frio e o outro lado é muito quente. E aí, esses caramujos, eles precisam se adaptar àquele meio, e só quem consegue se adaptar é quem tem alguma estrutura para sobreviver àquele frio. A mesma coisa aqui, quem tem uma estrutura diferenciada para sobreviver àquele calor. Essas diferenças genéticas, elas vão se acumulando ao longo do tempo, passada por geração em geração. Até que essas
diferenças acumuladas começam a ser tão grandes que simplesmente quando a barreira some, os dois grupos não se reconhecem mais como da mesma espécie. E aí eles não intercruzam mais entre si. Por quê? Eles estão tão diferentes, eles acumularam diferenças ao longo desse tempo todo, que quando eles retornam, quando aquela barreira some, a população já não é mais uma população, são duas populações distintas, cada uma com sua característica, cada uma com o seu funcionamento. É assim que acontece o surgimento de novas espécies. Então, a partir de um ancestral comum, tá? A partir de um ancestral comum, duas espécies surgem. A partir do acúmulo de diferenças genéticas, que ao longo do tempo vai fazendo com que essa espécie fique com características tão específicas que se diferencie totalmente desse outro grupo de seres vivos, que partiram do mesmo ancestral, mas foram acumulando diferenças distintas e depois eles não se reconhecem mais como a mesma espécie. Bem, enfim, paramos por aqui. Tipos de células, a gente conversa depois, que vai ser uma revisão também.